primeiro tempo que não teve pouco mais de dificuldade, você fez alterações no segundo tempo, o time melhorou e aí talvez uma falha individual do Ceitinho tomou o gol. Não, primeiramente eu sempre digo, quando a gente perde, quando o resultado positivo não vem, a culpa é toda minha, né? De novo eu repito, sou eu que coloco os atletas em campo. E aqui não é lugar de pontuar nada, se houve erro a gente vai analisar amanhã e aí vamos conversar para tentar organizar para o próximo jogo. Mas realmente foi um jogo que estava equilibrado, a primeira etapa a gente teve algumas dificuldades pelos corredores, né? Principalmente o lado esquerdo ofensivo do São Luís, com o Márcio e o Juba, onde eles faziam 3 ali, conseguiam ter uma intensidade boa. Estávamos tendo alguma dificuldade, mas no intervalo eu troquei o João de lado e coloquei o Marquinhos para fechar esse corredor e o João ter um pouco mais de profundidade pelo lado direito. E a gente conseguiu estancar isso e o jogo estava controlado, alguma coisa de meio que o Marquinhos consegue fazer bem esse balanço também, controlado, né? Nenhuma das equipes estava tendo grandes oportunidades ofensivas e aí num lance isolado praticamente do jogo, já para o final, e é natural a equipe da casa tentar decidir o jogo nos minutos finais, a gente teve a infelicidade e acabamos tomando gol. A equipe criou pouco, Daniel, por quê? Como é que tu avaliou? Por que criou tão pouco? Primeiro pela marcação, né? Primeiro pela marcação do São Luís, o encaixe ali que estava muito bem feito, principalmente pelo meio, né? E a gente não conseguiu ter uma grande aproximação. Mas também é coisa para a gente analisar e procurar corrigir isso aí, porque a nossa equipe tem uma característica de ser mais ofensiva, de agredir mais o adversário e construir um pouco mais na fase ofensiva. Hoje não construímos, foi algo que eu citei também no intervalo, que nós precisávamos encurtar mais o campo, achatar mais o campo na fase ofensiva para a gente poder ter um pouco mais de posse de bola lá, dinâmica de linha de passe para a gente tentar fazer o gol. Ainda assim não foi possível, melhoramos um pouco, mas não o suficiente. E o São Luís foi bem postado na fase defensiva. Também não estávamos sofrendo tanto na nossa fase defensiva, mas, como eu já falei, um lance isolado, eles conseguiram o gol. Depois do jogo do Internacional lá no Beira-Rio, Daniel, parece que a equipe não criou mais, né? Nos outros jogos, contra o Ipiranga de Erechim, criou menos. Contra o Juventude venceu, mas criou pouco também. Hoje aqui criou pouco de novo. Está apostando muito nas bolas alçadas, de uma área para outra, né? no chutão para frente, escorada do Magrão para a chegada aí do Leomar por trás. Dá para fazer esse time jogar um pouco mais com a bola no pé, trabalho de passe, como jogava no ano passado na divisão de acesso? Não, primeiro a competição é outra. Segundo, eu discordo que a equipe não tem jogado. Nós não conseguimos jogar contra o Ipiranga, isso sim, né? Mas contra o Juventude a gente jogou, a gente propôs jogo pra caramba, principalmente a primeira etapa. O Juventude conseguiu nos encurralar e tomar domínio das ações da metade do segundo tempo para frente, né? Hoje nós não jogamos, mas o adversário também não jogou, né? O adversário conseguiu ter talvez um pouco mais de posse, mas na fase defensiva, e aí é natural, né? Mas eu concordo, a gente precisa começar a produzir um pouco mais também. Daniel, na última coletiva de imprensa a gente questionou a titularidade do Anderson Magrão. São escolhas do treinador, você justificou dizendo que ele dá amplitude dentro daquele formato. Hoje no segundo tempo a gente viu os jogadores entrarem, o Davidson, o Lion, o Marquinhos a gente já conhece, que deram uma característica diferente para o jogo. Até talvez parecido um pouco mais com o que o Neon jogava no passado, com triangulações, com aproximação. Claro que depende do adversário. É isso que fica, você pode repensar um modelo de jogo, justamente pensando naquilo que os jogadores que entraram no segundo tempo proporcionaram à equipe hoje? Repensar, a gente está repensando sempre após jogo, mas primeiramente nós temos que ver como é que esses atletas vão se reapresentar amanhã, né? E também a gente tem que entender que a competição ela provoca um desgaste muito grande, né? São jogos na sequência, são viagens longas e a gente precisa ver como esses atletas estão recuperados para poder utilizá-los ou não. Mas com certeza a gente tem que repensar e ver uma maneira aí para a gente começar a produzir um pouco mais. Os adversários descobriram todo o talento do Eleomar ou o jogador está sentindo? A gente está percebendo o Eleomar não tão participativo. É o adversário que está fazendo isso ou é a forma do União jogar? Ou é o próprio jogador que está sentindo, Daniel? Nós temos que entender que o Campeonato Gaúcho Série A não é divisão de acesso. É totalmente diferente, né? Todos nós aqui, vocês estão falando do União do ano passado,
né? E começa pelos adversários. Desse ano são outros totalmente diferentes, mais tarimbado, com atletas com outras características, outro suporte, né? Bem mais cascudo, bem mais vividos. Então com certeza o peso é outro, né? Mas o Eliomar, ele realmente não está conseguindo produzir aquilo que a gente era acostumado a ver. Mas é um cara que se dedica, se doa e o grande lance dele, que é o drible, limpar a jogada e achar o passe, isso realmente não está acontecendo com frequência. Mas retrocedemos até domingo, foi ele que fez o drible e achou o Joãozinho. Então continua sendo um cara cerebral que pensa diferente da nossa equipe, né? Logicamente o nível de marcação é outro, o nível de entendimento dos adversários são outros, os atletas são outros que têm mais força, mais peso para marcar, então vai ser um jogo mais difícil e disputado com certeza. Bom, hoje o Jander não jogou, saiu machucado diante do Juventude, deve voltar no próximo sábado. A falta do Jander pesa também pro teu time, né, Daniel? O Jander é um atleta que se encaixou muito bem na nossa equipe, né? Com a saída do Rômulo e a chegada do Jander, a gente praticamente não sentiu, né? São dois atletas de alto nível, né? E logicamente ele faz falta no jogo pesado. Ele tem uma transição rápida, ele tem uma marcação forte, uma marcação firme, né? E a gente consegue começar a construir desde trás com ele, né? Vamos ver como é que ele vai estar. Hoje ele já estava se sentindo melhor. Vamos ver amanhã se ele se ele consegue pelo menos começar a treinar para ver se ele tem condições para sábado ou não. Daniel, já projetando o próximo confronto, o União tem mais jogos fora do que em casa. Então, naturalmente, a exigência é de pontuar fora também, coisa que o União não conseguiu fazer. O que pode ser feito diferente para buscar agora, na próxima rodada, a pontuação que o União precisa também fora de casa? Bom, aí nós temos que pensar, né? Mas eu compartilho da tua colocação. Nós precisamos pontuar, nós precisamos buscar pontos fora de casa e hoje nós viemos com esse intuito aqui. Infelizmente não deu, mas agora nós temos que repensar a maneira e a estratégia para o jogo de sábado, para que a gente possa buscar, nem que seja um ponto fora de casa, que é muito importante para nós nesse momento da competição. Maravilha, obrigado Daniel Franco. A entrevista coletiva, fechando os trabalhos aqui do 19 de outubro, Diego Macanhã. Destino, bom retorno para vocês, 9h19, até